O método do Kahn, em resumo: dieta de ataque, proteínas puras, duração média 5 dias. Dieta de cruzeiro, alternância de proteínas, duração média 1 semana por quilo perdido. Dieta de consolidação do peso perdido, duração média 10 dias por quilo perdido. Dieta de estabilização definitiva, quinta-feira proteica, mais recusa do elevador, mais 3 colheres de sopa de farelo de aveia. Noções de nutrição necessárias. O trio CLP, carboidratos, lipídios e protídeos. A alimentação universal, tanto a humana quanto a animal, fornece um número impressionante de alimentos comestíveis, mas todos esses alimentos são formados por apenas 3 nutrientes: os carboidratos, os lipídios e os protídeos. Cada alimento tira seu gosto, sua textura e sua importância nutricional da mistura particular desses 3 compostos. Desigualdade qualitativa das calorias. Houve um tempo em que os especialistas em nutrição atribuíam importância tão somente ao valor calórico dos alimentos e das refeições, compondo suas dietas emagrecedoras apenas pela redução calórica, o que deu origem a fracassos durante muito tempo, inexplicáveis. Atualmente, a maior parte dos nutricionistas abandonou essa visão exclusivamente quantitativa para se interessar mais pela origem das calorias, pela natureza do nutriente que fornecem, pela mistura de nutrientes que compõem o conjunto alimentar. Desse modo, hoje está provado que as 100 calorias fornecidas pelo açúcar branco, pelo óleo ou pelo peixe não são tratadas da mesma maneira pelo organismo, e que o saldo final dessas calorias, depois da assimilação, varia muito em função da origem. O mesmo acontece com a hora em que as calorias são consumidas, e é clássico, atualmente, aceitar a ideia, antes incongruente, de que as calorias da manhã são tratadas pelo corpo de maneira diferente das calorias do almoço e, mais ainda, das calorias do jantar. Independentemente de sua configuração adaptada ao perfil específico do obeso, a eficácia do meu método e das 4 dietas que o compõem se explica pela seleção muito particular dos nutrientes que entram na composição dos alimentos propostos, especialmente pela importância extrema atribuída às proteínas, tanto na fase de ataque quanto na estabilização ao longo prazo. Assim, é indispensável, principalmente para aqueles que não têm conhecimentos particulares neste domínio, dispor de um quadro comparativo desses 3 nutrientes, para compreender como empregá-los a fim de otimizar a perda de peso. Os glicídios ou carboidratos. Essa categoria de alimentos, muito conhecida e apreciada, sempre forneceu ao homem, qualquer que fosse seu lugar, época ou cultura, mais de 50% de sua ração energética. Durante milênios, com exceção das frutas e do mel, os únicos carboidratos consumidos pelo homem eram aqueles hoje chamados de açúcares lentos, cereais, farináceos, leguminosas e etc. Sua peculiaridade é o fato de serem absorvidos de maneira progressiva, de aumentar moderadamente a glicemia e, assim, evitar as descargas reacionais de insulina, cujas consequências nefastas para a saúde e, especialmente, para o ganho de peso são hoje conhecidas.
Desde a descoberta da extração de açúcar branco a partir da cana-de-açúcar e, em seguida, em maior escala, da beterraba, a alimentação humana foi profundamente modificada pela invasão crescente de alimentos de gosto açucarado e de carboidratos de absorção rápida. Carburante alimentar por excelência. Os carboidratos convêm muito bem ao atleta, ao trabalhador braçal ou ao adolescente. Estão, contudo, longe de ser tão úteis à grande maioria dos sedentários que hoje compõem nossa sociedade. O açúcar branco e todos os seus derivados, doces e balas, são hidratos de carbono em estado puro, ao mesmo tempo ricos e de absorção ultra rápida. Mesmo que não sejam doces ou feculentos, também são ricos em carboidratos. São eles: farináceos, pão, principalmente o pão branco, biscoitos, torradas, cereais e etc. Massas alimentares, batatas, ervilhas, leguminosas, lentilhas, feijões e etc. As frutas mais ricas em carboidratos são banana, cereja e uva. O vinho e todas as bebidas alcoólicas destacam-se. Os produtos de confeitaria, combinação saborosa de farinha, açúcar e, ainda mais, gordura, também são ricos em carboidratos ou glicídios. Os carboidratos fornecem apenas 4 calorias por grama, mas habitualmente seu consumo é grande e a fatura calórica elevada. Ponto. Os carboidratos também são facilmente assimilados, o que os torna ainda mais prejudiciais para quem quer emagrecer. Além disso, feculentos e farináceos são de digestão lenta, produzindo fermentações e gases que se transformam em flatulências e inchaços, tão desagradáveis quanto antiestéticos. A maioria dos carboidratos são alimentos de sabor muito apreciado, tanto as féculas e os farináceos quanto os carboidratos de gosto doce. Essa afinidade com o gosto açucarado é, em parte, inata, mas a maioria dos psicólogos concorda com a ideia de que é resultado de um longo condicionamento que, desde a infância, dá ao açúcar um papel gratificante, assimilando-o a uma recompensa. Enfim, os carboidratos são quase sempre alimentos cujo preço é relativamente baixo, o que faz deles alimentos presentes em quase todas as mesas, das mais ricas às mais pobres. Para concluir, os carboidratos são alimentos ao mesmo tempo ricos, onipresentes, de gosto apreciado, que servem frequentemente como gratificação e, para os alimentos doces, como guloseimas para beliscar de maneira muitas vezes compulsiva. No plano metabólico, eles facilitam a secreção de insulina, favorecendo a produção e a estocagem de gorduras. Por todas essas razões, o carboidrato é um alimento de cuja predisposição à sobrecarga se desconfiou durante muito tempo. Tal desconfiança tende atualmente a se deslocar para a gordura, que foi durante muito tempo e com razão o inimigo privilegiado do obeso. Não é uma razão para baixar a guarda, principalmente ao longo da fase de ataque, que deve ser o mais eficiente e rápida possível. Meu método exclui totalmente qualquer carboidrato na fase de ataque, ao longo do período de cruzeiro e até a obtenção do peso desejado. Só são autorizados vegetais com baixo teor de açúcar. Os outros carboidratos reaparecem durante o período de consolidação, mas só há total liberdade em consumi-los 6 dias
por semana na fase de estabilização definitiva. Os lipídios. O lipídio é, por excelência, o inimigo de todo candidato à magreza, pois representa para toda espécie viva a forma mais concentrada de estocagem de energia excedente. Para quem procura emagrecer, consumir gordura é o mesmo que se alimentar daquilo que se quer perder. Desde a aparição da dieta Atkins, que abriu bastante as portas aos lipídios, enquanto vilanizava os carboidratos, inúmeras dietas adotaram esse ponto de vista, que se tornou sensação e foi benefício para seu promotor. É claro que se trata de um erro de suma importância, por duas razões: o aumento perigoso da porcentagem de colesterol e de triglicerídeos, pelo qual alguns pagaram com a própria vida, além da perda de desconfiança com relação à gordura, o que impede perpetuamente qualquer forma possível de estabilização. Existem duas grandes fontes de lipídios: as gorduras animais e as gorduras vegetais. A gordura animal, encontrada em estado praticamente puro no toucinho e na banha de porco, está muito presente em certos embutidos, como patês, salsichas, salsichões, salames, etc. Entretanto, outros animais também podem fornecê-la: a ovelha, o cordeiro e certas aves, como o ganso e o pato, são ricos em gordura animal. O boi é bem menos gorduroso, especialmente quando os pedaços são grelhados. Apenas a costela e o entrecosto são pedaços repletos de gordura. A manteiga derivada do leite é um lipídio praticamente puro. O creme de leite mais aguoso não é menos gorduroso, e seu teor de lipídios beira os 80%. Entre os peixes existem 5 grandes fornecedores de gordura, que são fáceis de reconhecer, graças ao gosto untuoso e à pele azul. São eles a sardinha, o atum, o salmão, o pintado e o arenque. Deve-se saber que esses 5 peixes, por mais gordurosos que sejam, não chegam perto de um bife comum. E principalmente a gordura de peixes de mares frios é muito rica em ácidos graxos, que é o ômega 3, conhecido por sua ação de prevenção contra doenças cardiovasculares. Os lipídios vegetais são essencialmente representados pelos óleos e pela família das oleaginosas. O óleo é ainda mais gorduroso que a manteiga. Se certos óleos, como o azeite, o óleo de gânula ou de girassol, têm qualidades nutricionais e ação de proteção comprovada para o coração e os vasos, todos os óleos têm o mesmo valor calórico e devem ser banidos das dietas emagrecedoras e evitados ao longo da consolidação. E é preciso continuar desconfiando deles no estado de estabilização última. Já as oleaginosas, amendoins, amendoins, nozes, avelãs, pistaches, etc. São alimentos para se beliscar, habitualmente consumidos na hora do aperitivo e cuja associação a bebidas alcoólicas aumenta fortemente a fatura calórica da refeição seguinte. Para o candidato ao emagrecimento, ou ainda mais para aquele ou aquela que tenta emagrecer, o lipídio carrega todos os perigos. Primeiro ponto, é antes de mais nada e de longe o mais calórico de todos os nutrientes.
9 calorias por grama, ou seja, 2 vezes mais que o carboidrato ou a proteína, que fornecem apenas 4 calorias por grama. Outro ponto: os alimentos ricos em lipídios raramente são consumidos sozinhos. O óleo, a manteiga e o creme de leite atraem o pão, os farináceos, as massas, o vinagrete. Essa combinação eleva consideravelmente a fatura calórica global. Outro ponto: a gordura é assimilada de maneira um pouco mais lenta que os açúcares rápidos, mas em velocidade bem maior que as proteínas. E seu rendimento energético comparado é tão grande quanto. Outro ponto: os alimentos gordurosos reduzem apenas moderadamente o apetite, e o fato de beliscá-los, ao contrário dos alimentos proteicos, não reduz a quantidade da refeição seguinte e não mantém a saciedade por mais tempo. Outro ponto: por fim, os lipídios de origem animal, a manteiga, os embutidos e os queijos gordurosos, cujo teor de ácidos graxos saturados e de colesterol é elevado, representam uma ameaça potencial para o coração. Por essa razão, eles não podem, em caso algum, como foi na dieta Atkins e para todos os que se inspiram nela, gozar de total liberdade de consumo. Os protídeos ou proteínas. Os protídeos representam o terceiro nutriente universal. Formam um grande grupo de produtos azotados, entre os quais se distingue a classe das proteínas, as mais longas dentre as moléculas que constituem os seres vivos. Os alimentos mais ricos em proteínas provêm do reino animal, e sua fonte mais prestigiosa é a carne. O boi é gorduroso, mas alguns cortes são magros e muito abundantes em proteínas. As carnes de ovelha e o cordeiro são claramente mais gordurosas, e sua infiltração de gordura, que atenua sua cor, reduz o teor de proteína. Enfim, o porco, ainda mais gorduroso, não é tão rico em proteínas para pertencer ao grupo restrito dos alimentos essencialmente proteicos. Os miúdos são muito ricos em proteínas, muito pobres em gordura e em carboidratos, à exceção do fígado, que contém uma pequena dose de açúcar. As aves, à exceção do ganso e do pato, oferecem uma carne relativamente magra e muito rica em proteínas, especialmente o peru e certos pedaços magros de galinha, como a carne da asa. Os peixes, especialmente os brancos e particularmente magros, como o linguado, o bacalhau e a pescada, são uma fonte de proteínas de altíssimo valor biológico. Os peixes de mares frios, como o salmão, o atum, a sardinha ou o bacalhau, têm carne mais gordurosa, o que reduz ligeiramente seu teor de proteínas, mas não deixam de ser excelentes fornecedores de proteínas, raros geradores de untuosidade e eminentes protetores da saúde cardiovascular. Aqui ele fala do ômega 3. Os crustáceos e os mariscos são, ao mesmo tempo, magros e sem carboidratos, logo ricos em proteínas. Os crustáceos são tradicionalmente desaconselhados por seu alto teor de colesterol, mas este é concentrado no coral da cabeça do animal, não em sua carne, o que faz com que possamos consumir sem medo camarões, caranguejos e outros frutos do mar, se tivermos a precaução de tirar o coral.
O ovo é uma fonte interessante de proteínas. A gema é misturada a lipídios e colesterol, o suficiente para sermos obrigados a evitar seu abuso em caso de predisposição. Entretanto, a clara é a mais pura e completa das proteínas que conhecemos, o que lhe confere o status de proteína de referência para classificar todas as outras. As proteínas não são um privilégio do reino animal, são muito encontradas no reino vegetal, mas estas são incompletas e nunca têm a totalidade dos 8 aminoácidos essenciais, sem os quais os seres humanos não podem utilizá-las. Desse modo, os cereais são ricos em todos os aminoácidos, exceto um, a lisina. As leguminosas possuem a célebre lisina, mas carecem de metionina, que os cereais têm de sobra. Vocês já entenderam que para utilizar as proteínas de origem vegetal, deve-se combiná-la em partes iguais. Além disso, se as proteínas animais contêm um pouco de gordura, é possível, quando se escolhe corretamente, encontrar algumas muito magras. As proteínas de origem vegetal, ao contrário, são em geral bastante ricas em carboidratos e convém limitá-las e escolher as que contêm menos, como as massas ou as lentilhas. Como se pode, então, ser vegetariano? Tudo depende da definição dessa palavra. Se significar contentar-se em excluir a carne vermelha, existem muitos outros alimentos que trazem proteínas animais, como o peixe, os frutos do mar, os ovos e os laticínios, que garantem um teor perfeitamente suficiente. Se referir ao não consumo de tudo que tiver origem animal, que viveu e foi abatido para nossa alimentação, torna-se mais difícil, pois restam apenas ovos e os laticínios, o que é possível e suficiente para aquele que não espera emagrecer. Enfim, se for absolutamente vegetal, a dieta que propõe se torna muito difícil de seguir, pois não deixa outra escolha senão as proteínas vegetais incompletas. Deve-se casar os cereais e as leguminosas de maneira hábil, para conseguir encontrar o conjunto de aminoácidos sem a totalidade dos quais não é possível fabricar as proteínas vitais. O homem é um caçador carnívoro. É importante saber que o homem emergiu de sua condição animal, tornando-se carnívoro. Seus ancestrais semiescos, a exemplo dos grandes macacos antropóides atuais, eram essencialmente vegetarianos, mesmo que ocasionalmente alguns deles não hesitassem em caçar outros animais para se alimentar. Foi então tornando-se um caçador coletivo e, desse modo, um consumidor de carne que o homem pôde adquirir suas faculdades puramente humanas. Seu organismo possui todo um sistema digestivo e eliminatório que lhe permite, ainda hoje, um consumo ilimitado de carnes e peixes. Somos feitos para consumir carne animal, carne vermelha, peixes ou aves, tanto no plano metabólico quanto no psicológico. Sim, podemos nos furtar de carne, é possível viver sem caçar e sem se alimentar de carne animal, mas abandonaríamos, graças a isso, uma parte do que a nossa natureza espera, e reduziríamos a ressonância emocional que nosso corpo está programado para produzir quando lhe damos o que espera. O que quero dizer com isso pode parecer inofensivo, mas é simplesmente crucial, pois a finalidade de um organismo vivo, animal ou humano, é viver em adequação entre aquilo para o qual é feito e aquilo que faz. Digestão, desperdício calórico e saciedade, é um subtítulo. A digestão de proteínas é a mais longa e laboriosa de todas as categorias de alimentos.
É preciso mais de 3 horas para desintegrar e assimilar as proteínas. A razão é simples. As moléculas proteicas são longos canais de nós fortemente atados, que necessitam da ação combinada de uma boa mastigação, de uma laboriosa trituração mecânica no estômago, e, sobretudo, do ataque conjugado de diferentes sucos gástricos, biliar e pancreático, para chegar ao ápice de sua resistência. Esse longo trabalho de extração de calorias custa muito caro ao organismo, e calcula-se que, para se chegar a transfegar 100 calorias de um alimento proteico, é preciso gastar mais de 30. Resume-se a essa particularidade, afirmando-se que a ação dinâmica específica das proteínas é de 30%, enquanto é de apenas 12% para os lipídios e 7% para os carboidratos. O que é importante guardar disso é que, quando um candidato ao emagrecimento consome carne, peixe ou um iogurte magro, o simples fato de digeri-lo e assimilá-lo impõe-lhe um trabalho, uma perda de calorias, que reduz o ganho energético da refeição. Essa característica lhe é, então, particularmente favorável. Voltaremos a isso de maneira mais detalhada, quando houver a explicação do modo de ação da dieta de proteínas puras. Além disso, a lentidão da digestão e assimilação retarda o esvaziamento gástrico e aumenta a sensação de satisfação e saciedade. O único nutriente vital e indispensável a cada refeição. Dos 3 nutrientes universais, apenas as proteínas são indispensáveis à nossa existência. O carboidrato é, dos 3 nutrientes, o menos necessário, pois o organismo humano sabe fabricar glucose, isto é, açúcar, a partir da carne ou da gordura. É o que acontece quando, privados de alimentos ou em dieta, esgotamos a gordura de nossas reservas para transformá-la em glucose, indispensável ao funcionamento de nossos músculos e de nosso cérebro. O mesmo acontece com os lipídios, que o obeso é especialista na arte de fabricar, estocar a partir de seus excessos de doces e carnes. Contudo, o homem não dispõe de meios metabólicos para sintetizar proteínas. Ora, o simples fato de viver, de garantir a manutenção do sistema muscular, a renovação de glóbulos vermelhos, a cicatrização de feridas, o crescimento dos cabelos e até o funcionamento da memória. Todas essas operações vitais necessitam das proteínas, um mínimo cotidiano de 1 grama por quilo de peso corporal. Em caso de insuficiência de proteínas, o organismo é obrigado a esgotar as próprias reservas, principalmente seus músculos, mas também a pele ou mesmo os ossos. Isso é o que acontece quando se segue uma dieta insensata, como o jejum hídrico à base de água e nada além disso, ou a dieta de Beverly Hills, composta exclusivamente por frutas exóticas, célebre dieta das estrelas de Hollywood, que devem ter deixado para trás, se realmente o seguiram, parte notável de seu poder de sedução. Há pouco tempo na Europa, tendo vindo dos Estados Unidos uma moda chamada detox, ou dieta da desintoxicação. Faz crer que se desintoxica o organismo comendo apenas legumes e frutas durante alguns dias, quando se sabe que é cientificamente comprovado que,
Para além de 8 horas sem ingestão de proteínas de boa qualidade, o organismo deve, por razões vitais, esgotar sua reserva muscular. Mede-se a incongruência de tais propostas, que não passam de aparências e são voltadas exclusivamente para o marketing. O candidato ao emagrecimento deve então saber que uma dieta, por mais restritiva que seja, nunca deve fornecer menos de 1 grama de proteínas por dia e por quilo de seu próprio peso, e, sobretudo, que esse ganho deve ser uniformemente repartido em 3 refeições: um café da manhã insuficiente, um almoço composto por uma torta de maçã e uma barra de chocolate, e um jantar com pizza e uma fruta são refeições carentes em proteínas e ocasiões para secar a pele e deteriorar a consistência geral do corpo. Subtítulo: baixo valor calórico das proteínas. 1 grama de proteínas fornece apenas 4 calorias, 2 vezes menos que a gordura, mas tanto quanto o açúcar. Contudo, a grande diferença está no fato de que os alimentos mais ricos em proteínas nunca têm concentração tão alta quanto o açúcar de mesa em carboidratos, ou quanto o óleo ou a manteiga em lipídios. Todas as carnes, peixes e outras proteínas alimentares fornecem apenas 50% de proteínas assimiláveis. O resto é apenas lixo ou tecido anexo inutilizável. Um peito de peru ou um bife de 100 gramas fornecem, assim, apenas 200 calorias. E quando se lembra que o organismo ainda deve fornecer 30% do valor calórico, ou seja, 60 calorias para simplesmente assimilá-las, não restam desses alimentos saborosos e que saciam senão 140 calorias, isto é, o valor de uma simples colher de sopa de óleo que julgamos inofensiva quando a jogamos em algumas folhas de alface. Nossa, é com essa simples constatação que se percebe a importância capital que pode ter a utilização de uma dieta que ousaria, por um período de tempo limitado, propor apenas proteínas. Tá vendo? Que explicação fabulosa. E tem gente que critica a dieta do Kahn. O camarada é médico, conceituado, já idôneo, nutrólogo, altamente experiente. Então a gente tem que pensar 2 vezes antes de criticar um profissional desse. E ele não tem, desculpa, eu estou fazendo um comentário, e ele não tem assim nenhum objetivo em ficar rico, porque o livro aqui ele liberou para distribuirmos, lermos à vontade, né? Então a gente precisa pensar 2 vezes antes de criticar a dieta do Kahn, tá? Quem faz e tem problemas é porque não faz da maneira que é recomendada, tá ok? Mas vamos continuar lendo o livro. Subtítulo: 2 inconvenientes das proteínas. São alimentos caros, que é o primeiro ponto. O preço dos alimentos proteicos é relativamente elevado. A carne, o peixe e os frutos do mar podem aumentar em muito um orçamento modesto. Os ovos, as aves e mesmo os cortes de carne são mais acessíveis, mas continuam de qualquer forma, custando caro. Muito felizmente, há algumas décadas, a chegada dos laticínios com 0% de gordura fizeram com que se fornecessem proteínas de excelente qualidade, a preços que compensam o alto preço da refeição proteica. Outro ponto: são alimentos ricos em detritos. Contrariamente à maior parte dos outros alimentos, os alimentos proteicos não são totalmente desintegrados e, ao fim de sua degradação, subsiste no organismo um certo número de detritos.
como o ácido úrico, que devem ser eliminados. Eu peço fazer uma pausa aqui, eu peço desculpa pelo som que vem externo, porque aqui é onde eu estou fazendo a gravação, que é num ambiente do meu lar, não tem isolamento térmico. Então eu procuro fazer o melhor para vocês, mas eu não tenho como evitar isso. Às vezes o pessoal passa de moto aí, berrando alto, e atrapalha um pouco a gravação. Eu procuro fazer a gravação bem tarde da noite, às vezes até de madrugada. Mas mesmo assim, o bairro aqui a cidade aqui é bem povoada. Continuando então. Em teoria, um consumo elevado desses alimentos deveria então aumentar o teor de tais detritos e incomodar pessoas sensíveis ou predispostas. Na prática, o organismo humano, em especial o rim, possui um determinado número de mecanismos de eliminação que dão conta perfeitamente dessa tarefa. Contudo, para realizá-la, o rim tem imperativamente necessidade de uma grande quantidade de água. Daí o porquê, fazendo um comentário leve, daí o porquê o médico recomenda o consumo de pelo menos 2 litros de água por dia, para que o rim possa trabalhar com mais suficiência, entendeu? Então a dieta é bem pensada, é bem elaborada. Então, se a pessoa seguir a risca como é recomendada, não tem como não dar certo. Hoje eu não faço a dieta do cão porque já fiz. Eu não era obeso, mas queria perder 10 quilos, consegui, e hoje eu tenho um peso considerável, um peso adequado. Eu estou dentro do meu índice de massa corporal adequado, Todas as pessoas pelo qual eu instruí a fazer a dieta, orientei a fazer a dieta, conseguiram, todas elas sem exceção, todas elas conseguiram alcançar o objetivo esperado. Continuando a leitura. O rim filtra o ácido úrico do sangue, com a condição expressa de intensificar seu consumo habitual de água. Tive a oportunidade de verificar cerca de 60 casos de sujeitos predispostos à gota ou com históricos de cálculos biliares, e tendo seguido uma dieta rica em proteínas, embora aceitando associar um consumo diário de 3 litros de água. Aí, no caso, ele aumenta um pouco a quantidade de água pelo fato desse paciente dele precisar, Então fica aqui o adendo no livro, porque mais para frente a gente vai ver que o recomendado é 2 litros. Mas, casos sujeitos e predispostos a gota, da pessoa que tem doença de gota, e pessoas que têm históricos de cálculos biliares, olha aí, que é pedra no rim, também, e tendo seguido uma dieta rica em proteínas, então ele aumenta o consumo de água em 1 litro. Então, de 2 você passa a tomar 3. Continuando a leitura. Os que seguiam um tratamento de proteção conservaram-no. Os outros não foram submetidos a ele. Nenhum deles teve o nível de ácido úrico aumentado ao longo da dieta. 1/3 chegou a ter o nível reduzido. Olha só, tá vendo? Então, só pelo fato de beber mais água, não aumentou a quantidade de ácido úrico nos rins, e pelo fato de consumir mais água, ainda tiveram, alguns deles, o nível de ácido úrico reduzido. Continuando a leitura. É essencial pensar em beber água ao longo de toda a alimentação rica em proteínas, especialmente durante fases exclusivamente compostas por alimentos proteicos. É uma boa ocasião de abordar o tratamento dado às proteínas pelos eternos rabugentos e causadores de rumores que dão a entender que os alimentos ricos em proteínas poderiam cansar, até mesmo destruir os rins.
Os difamadores prolongaram a ofensiva, afirmando que até mesmo a água poderia se revelar tóxica para o rim, com uma dose de 1,5 litro por dia. Em 30 anos de exercício e de prática cotidiana dessa dieta livremente aberta aos alimentos proteicos e que insiste na obrigatoriedade de beber ao menos 1,5 litro de água, nunca tive uma sombra de contestação. Até mesmo recolhi 30 casos de pacientes que tinham apenas um rim e emagreceram sem nunca notar modificação em seus marcadores renais. Olha isso. Isso claramente sugere que um rim, se for normal e saudável, tolera bem uma dieta rica em proteínas, quando acompanhado por uma quantidade de água e líquido suficiente. Um rim doente, em contrapartida, suporta mal o crescimento de detritos, que traz um grande ganho de proteínas. Habitualmente, uma pessoa com insuficiência renal o sabe, pois é uma doença que se instala com o passar do tempo. Mas, na dúvida, é preferível, se quisermos ter uma grande perda de peso, e antes de praticar uma dieta rica em proteínas, verificar a função renal com um simples exame prescrito por um médico. Conclusão: convém evidenciar alguns princípios fundamentais que uma boa dieta emagrecedora deve respeitar. Primeiro ponto: o grande inimigo de quem quer começar uma dieta é, sem dúvidas, o lipídio ou a gordura, tanto animal quanto vegetal. Mesmo sem levar em conta o teor em lipídios das carnes e dos peixes, apenas o que faz parte dos óleos de molhos e da fritura, da manteiga ou do creme de leite, na preparação de acompanhamentos, assim como as gorduras dos queijos e das charcutarias, é suficiente para dar a esses lipídios o prêmio do ganho calórico. Uma dieta eficaz e coerente deve, então, começar por reduzir ou eliminar os alimentos que são ricos em lipídios. Não se pode perder gordura comendo a gordura alheia. Outro ponto: é importante saber que as gorduras animais são as únicas distribuidoras de colesterol e triglicerídeos. Convém, assim, reduzir sistematicamente seu consumo em caso de predisposição ao risco cardiovascular e à hipercolesterolemia. Outro ponto: outro inimigo do candidato ao emagrecimento é o carboidrato simples, não o açúcar lento do cereal integral ou da leguminosa, mas o açúcar rápido, o açúcar de mesa de assimilação, não raro instantânea, e cuja presença facilita a passagem e a absorção do resto. Camuflado em seu gosto doce, alimento que se belisca por excelência, pode nos fazer esquecer sua alta concentração em calorias. As proteínas têm valor calórico moderado, 4 calorias por grama. Os alimentos mais ricos em proteínas, como a carne ou o peixe, possuem uma trama de tecido conectivo muito resistente à ingestão, que torna sua assimilação incompleta. A falta de ganho energético ligado a essa característica das proteínas é um deleite para o obeso, em dieta que é, por definição, um grande assimilador de calorias, tirando proveito de todo o alimento. A ação dinâmica específica das proteínas, esse é outro ponto. A ação dinâmica específica das proteínas representa o custo calórico de sua desintegração ao longo da digestão. Esse gasto deve ser separado do ganho energético e realiza uma economia suplementar de 30%, bastante superior à de todos os outros alimentos. Outro ponto: nunca pratique uma dieta que compreenda menos de 60 a 80 gramas de proteínas puras, com o risco de devastar os músculos ou secar a pele.
Não tema o ácido úrico, detrito natural das proteínas. Outro ponto, não tema o ácido úrico, detrito natural das proteínas, totalmente eliminado pela adjunção diária de 1,5 litro de água. Outro ponto, lembre-se de que, quanto mais lenta for a assimilação de um alimento, mais tardiamente aparecerá a fome. Os alimentos doces são mais rapidamente e menos massivamente absorvidos e assimilados. Vêm em seguida os alimentos gordurosos e, ao final, as proteínas. Os que são frequentemente perseguidos pela fome tirarão eles mesmos suas conclusões. Ponto. Fico por aqui. Esse é o terceiro vídeo. Fala muito sobre a nutrição, sobre os nutrientes, né? Então, agora nós vamos partir para o quarto vídeo, que fala sobre as proteínas puras, o motor do método Dukan. Agora nós vamos nos ver no quarto vídeo. Até mais.